Boa noite, caríssimos amigos de Salvador, do Centro Espírita Estrela da Seara. É um grande prazer estar aqui com vocês nesta noite, falando sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. No tema de hoje, vamos falar deste livro, Refugia-te em Deus, do capítulo 28, Amanhecer da Imortalidade, esse livro de Divaldo e Joana de Ângeles, traz uma proposta para a gente desvendar um pouco sobre a imortalidade. Esse tema, aonde nos faz refletir sobre os acontecimentos da realidade das nossas vidas, que é a morte. Porque no momento que nascemos, já estamos nos caminhando para a morte. Mas a morte, precisamos entender um pouco do processo de como ela funciona. Nos mundos primitivos, bem no início das eras, mais ou menos há 50 mil anos, quando os homens das cavernas estavam vivenciando as suas vidas através dos seus instintos de comer, se reproduzir e se defender, algo que era peculiar a eles, que era o descobrimento da morte. Porque muitas vezes eles estavam entre eles e caía, e esse ser inerente, endurecido no chão, e eles não sabiam o que estava acontecendo. E viram que este ser não se mexia, não respirava e acabava endurecendo. Esse foi o descobrimento da morte, aonde os seres primitivos então começaram a entender que a partir daquele momento, então aquele ser não estava mais com vida. E esse processo da morte, porque assustava-os um pouco, porque não compreendia o fator que acontecia a morte, mas também não sabia o que acontecia depois da morte. Então, esses milhares de anos que foram passando, nós chegamos na época de Egito, aonde eles tiveram maior compreensão sobre a morte. Aonde as múmias, aonde levavam aos deuses da morte, para levar esse espírito até ao inferno, aos céus do mundo Egito. Então, eles entendiam que existia alguma coisa depois da morte. E esse mundo egípcios da cultura, eles levavam a morte muito sério, porque eles entendiam que era a passagem do ser para um outro lugar. Tanto que os reis e rainhas criaram as suas catacumbas, as suas pirâmides, para depositar o seu corpo físico junto com todos aqueles que faziam parte da corte para irem juntos para um outro plano. E com o passar do tempo, a cultura e os seres foram entendendo então que realmente todos morriam. E nesse processo do falecimento do corpo físico, começou um movimento aonde era criado as tradições das cerimônias, os rituais, que cada cultura religiosa fazia a despedida do ser querido da sua cultura, despedindo-se daquele corpo físico. Então todas as culturas criaram os seus rituais próprios da despedida do corpo físico, do islamismo, do judaísmo, dos luteranos, dos católicos e de outras culturas também religiosas, compreenderam então e criaram os seus rituais de despedida do corpo físico. Compreendendo-se, então, que ficou de responsabilidade da cultura religiosa manter essa disposição de entregar o corpo físico nessas cerimônias e preparando o espírito para um novo mundo. Nesses rituais e cerimônias, muitos procedimentos
muito simples e muito sofisticados foram criados nesses rituais. Mas a importância dos rituais e dessas cerimônias, ela é sempre cultural. Ela está muito mais designado na cultura e na religião do que em si propriamente dito o espírito. Mas nós vamos atravessando e compreendendo essa morte como natural, porque em 1856, 55 em Paris, quando Hippolyte Rivail começa a estudar, começa a compreender os fenômenos das mesas girantes, algo curioso tocou a ele, porque ele entendia que as mesas não tinham inteligência para responder às perguntas que eram feitas. E nesse estudo aprofundado de Hippolyte Rivail, ele vai se aprofundando no conhecimento dessas mesas girantes e dos fenômenos que aconteciam em Paris naquela época. Mas no dia 18 de abril de 1857, na Galeria Royales, Hippolyte Rivail, com o codinome Allan Kardec, lança o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi algo muito novo na época, porque trazia muitas informações que era incompreendido pelos intelectuais, pelos filósofos da época. E assim nascia a doutrina espírita. Neste momento, Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos, ele mata a morte. Porque na codificação espírita, aonde traz a comunicabilidade com os espíritos, nesse estudo que Allan Kardec fez, junto com os médiuns, trazendo informações dos espíritos, foi compreensível então que a morte não existe. A morte é somente o aniquilamento do corpo físico e não da vida em si, porque os espíritos continuavam vivos no mundo espiritual. Foram trazidas as informações dos espíritos no Livro dos Espíritos, respondendo dúvidas sobre a mediunidade no Livro dos Médiuns e no livro Céu e Inferno, onde existem vários relatos de todos os níveis morais e intelectuais dos espíritos, trazendo essas informações do mundo espiritual ao grupo de Allan Kardec. Assim compreendeu-se que, realmente, a morte não existe. A morte é somente o despojo carnal. E como a doutrina espírita, na sua codificação, entende da pluralidade das existências, porque é um dos fatores que retira a informação do materialismo, porque o materialismo pregava que morria e tudo estava acabado, que não existia nada depois da morte. E a doutrina espírita vem nos trazer que realmente existe algo depois da morte, e além de que existe algo além da morte, existe a pluralidade das existências, trazendo as informações de que nós já estamos utilizando várias vezes a indumentária carnal para o aprendizado. Porque a vida é uma só, que é a vida do espírito. Mas a roupagem carnal, nós já tivemos várias roupagens carnais. Tanto homem, como mulher, como marido, como esposa, filho, em cores, raças, culturas. Essas indumentárias carnais é que vão fazer que a criatura humana, o espírito em si, faça o seu aprendizado, atravessando e experimentando todas as culturas, as religiões e os sexos, masculino e feminino. E a comprovação do Livro dos Espíritos, trazido por Allan Kardec, é a informação real, que o mundo verdadeiro é um mundo espiritual. Porque muitas vezes acreditamos que é aqui a verdadeira vida. Mas aqui é somente uma escola aonde a gente traz da espiritualidade as nossas informações, as nossas experiências, as nossas bagagens e reencarnamos neste planeta, nessa nova indumentária carnal e experimentamos
esta vivência junto com o nosso plano reencarnatório, para que a gente possa diluir, aprender, acrescentar e aprender nessa escola que é a Terra. E quando chegamos nas provas finais, dos momentos finais, retornamos para o lar com o nosso aprendizado. A doutrina espírita vem nos trazer esse leque de informações, porque ela nos abre os nossos olhos perante a morte e perante a vida. Porque a morte, todos nós vamos passar por ela. Ela é inerente ao fato que nós todos vamos morrer. Mas muitas vezes a morte, ela vem em vários tipos de morte. Muitas vezes somos acometidos pela doença e através da doença vamos experimentando os flagelos que a doença vai nos causando até a diminuição das nossas forças vitais e encontrando a morte decorrente desta doença que vai nos corroendo, nos deixando impossibilitado da cura e da melhora, e assim a gente vai indo ao encontro da morte. As doenças, caros irmãos, muitas vezes temos a intenção ou a má informação, acreditando que as doenças seriam um castigo. Não é um castigo, caros irmãos, porque é um aprendizado. Porque lá na nossa programação reencarnatória, nós compartilhamos dessa informação em dizer e escolher muitas vezes as doenças que vamos passar. Nós tivemos uma palestra aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, com a Célia Diniz. E a Célia Diniz, de Pedro Leopoldo, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, nos fazendo o relato e contando uma experiência de uma irmã que ela levou um tiro no fígado e deu uma complicação e faleceu. As pessoas ficaram muito chocadas pelo acidente, pela morte, pela rapidez e por ser tão jovem. E depois, numa mesa mediúnica, veio a informação esclarecendo que a irmã, no seu plano reencarnatório, estava diagnosticado passar pela dor do câncer do fígado. Mas antes de chegar ao câncer do fígado, esta irmã trabalhou incansavelmente no amor e na caridade. Ela precisava retornar ao plano espiritual pelo fígado. E um assalto precipitou para que ela voltasse para o plano espiritual, precipitou ambos por causa do seu trabalho de amor e caridade e não enfrentando o tempo do câncer do fígado, aonde ela passaria por momentos tristes, momentos difíceis. Foi cortado esta fase porque ela trabalhou seu reajustamento através do amor e da caridade, retornando ao plano espiritual mais rápido e com menos consequência sobre o ato da sua organização espiritual, que quando viesse para cá, retornasse com o câncer do fígado. E esse ato, então, foi compreendido que o seu trabalho de amor e caridade suavizou o seu retorno ao plano espiritual. E muitas vezes temos as nossas mortes naturais, pela idade, pelo processo que nós conhecemos da doutrina espírita, que são os fluidos vitais que vai desgastando até acabar as baterias do corpo físico, retornando assim o espírito para o mundo espiritual no seu tempo e na sua hora marcada. E muitas vezes temos as organizações das fatalidades, que nada é por acaso, tudo está organizado para os processos de melhoramento e crescimento espiritual e moral de todos nós, que são os acidentes de uma morte bruta e muito rápida. Acreditamos que muitas vezes as pessoas têm uma tendência a criticar o ato e entendendo que como se fosse um castigo. Está nos processos, meus irmãos.
O acidente também está nos processos do retorno daqueles espíritos. E muitas vezes nós sabemos de acidentes aéreos que as pessoas perdem o avião e não entram no avião. Muitas vezes vai naquele carro, resolve não ir, vai num outro ou fica, e o acidente de carro acontece com todos, menos com aquela pessoa. Então as pessoas que têm que sofrer o acidente está programado para acontecer esse acidente e eles vivenciarem a experiência do retorno ao plano espiritual de uma morte mais forte, mais radical, que seria de uma hora para outra, aonde retorna esses espíritos para o plano espiritual. A morte, como nós estamos compreendendo, ela é natural. Por isso, caros irmãos, que a doutrina espírita veio matar a morte, porque ela veio nos trazer essas informações muito luminosas sobre a morte. Mas não quer dizer que devamos esquecer da vida e ir para a morte, porque isso já seriam pensamentos suicidas ou suicidas inconscientes. Já que o verdadeiro plano, a verdadeira vida no plano espiritual, e muitas vezes as pessoas estão com os pensamentos negativos, melancólicos, depressivos, alimentando essas ideias de suicídio como se fosse uma ideia verdadeira, mas muito falsa, de que eliminando o corpo físico para o plano espiritual, aonde eu me livraria desses problemas, dessas situações que estão acalentando a minha mente e o meu corpo físico. É um leve engano, meus irmãos, porque somente Deus é que dá o veredito e a data e a hora do nosso retorno ao plano espiritual. Não nos cabe a nós retirarmos a nossa própria vida. Por isso que existem leis que organizam esse universo todo, aonde fica traçados os momentos da nossa chegada, da nossa vivência e do nosso retorno ao plano espiritual. Por isso que nós temos que entender que é muito importante a vida. Viver. Viva a vida. Esta é uma mensagem que nós estamos trazendo na noite de hoje, porque nós já compreendemos a situação da morte. Mas e da vida? Estamos entendendo? Estamos vivendo? Será que nós estamos realmente vivendo nesse planeta conforme nós projetamos no nosso plano reencarnatório? Será que nós estamos felizes? Será que nós estamos amando? Por isso nós vamos agora refletir um pouco mais sobre Viva a Vida. Nós precisamos viver cada momento único, porque nós não sabemos, porque a morte é certa, nós não saberemos se vamos estar vivos amanhã, daqui a pouco. Por isso que o momento tem que ser bem vivido, mas não vivido o momento e o bel prazer, o gozo do corpo, mas vivido bem vivido. Entendendo, compreendendo, amando, porque muitas vezes nós queremos viver tudo o hoje, mas esquecemos das nossas inconsequências e das nossas infrações perante as leis, que nós vamos ter que nos reajustarmos a elas, porque todas as faltas que cometemos contra as leis, seremos obrigados a corrigirmos perante ela. Então, viva o momento entendendo o seu posicionamento aqui neste planeta. A parte filosófica da doutrina espírita, ela vem nos trazer essa luz porque ela nos remete a essas perguntas. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? De onde eu vim do plano espiritual. Com uma organização do meu plano reencarnatório, com todos os meus débitos, com as minhas virtudes em projetos e com uma força de vontade de melhorar muito grande. O que eu estou fazendo aqui? Viver. Esta é a oportunidade de nós. Por que nós estamos aqui? É viver da melhor forma possível, da melhor forma que a gente possa entender os nossos próprios processos evolutivos. Esse momento é único, porque cada dia
é uma experiência que surge em nossas vidas. Mesmo nessa pandemia de nós ficarmos em casa, guardados contra esse coronavírus, o momento de reflexão é muito grande. Porque muitas vezes a nossa ansiedade de ficarmos dentro de casa, esquecemos de perguntar: se o mundo está dentro de casa nesses momentos, uma grande porcentagem é para refletirmos, é voltar ao lar e visualizar onde se encontramos nessa situação da vida que vivemos. Porque algo existe, algo está programado para nós, para que a gente possa compreender, para que a gente possa viver da melhor forma possível. Irmãos, não creais que somos exceções perante a morte. Não ficará ninguém. Todos retornarão ao plano espiritual. Ninguém ficará. Não existe ninguém que ficou eternamente no mesmo corpo físico. A vida espiritual é contínua e perene e sempre. Mas a indumentária carnal, este corpo físico, se decompõe-se e recebemos um novo corpo físico para continuar a nossa caminhada, nosso aprendizado e a nossa evolução. Mas para que a gente possa compreender que não somos exceção na morte e que precisamos viver, precisamos fazer a nossa reforma íntima. Esse tempo da pandemia, de estarmos em casa, precisamos refletir o que estamos fazendo. Se eu já sei que eu vim do plano espiritual, o que eu estou fazendo da minha vida? Muitas vezes precisamos criar objetivos, porque os objetivos que vai alçar as nossas ideias de uma programação e de uma conquista a mais. Faça a você mesmo esta pergunta: quais são os meus objetivos? O que eu estou fazendo aqui? Faça esta pergunta numa questão muito livre, sem preconceitos de cultura, de religião, de idade, para que você fique aberto a todas as propostas que possam surgir. Vá selecionando. Vai eliminando aquilo que realmente não lhe dá prazer. Quando você tiver algumas situações que lhe dão prazer, cultive e procure aquela que realmente vai lhe dar aquele objetivo, aquela procura para encontrar esta melhor situação de si mesmo. E quando nós criamos esses objetivos conosco mesmo, nós temos uma tendência a visualizar o amor, porque nós já estamos nos amando. E quando nós estamos nos amando, nós já estamos entendendo o nosso processo. Porque quando a gente se ama, a gente aceita como é esta vestimenta carnal, como nos foi oportunizado. Quando nós nos amamos, entendemos aonde nós estamos, aonde vivemos, entendemos os nossos pais, o nosso núcleo familiar, aonde estamos trabalhando, com quem nós estamos convivendo. Então, irmãos, quando criamos esses objetivos, entendemos realmente o que estamos fazendo. E quando esse processo de amar-se, muitas vezes temos dificuldade de entender esses processos porque não entendemos as leis. Porque desde a Idade Média sempre existiu as leis gravadas em livros, em Torás, na Bíblia, no Alcorão, como um regimento, uma ordem religiosa e social. Mas Kardec, ao perguntar para os amigos benfeitores no Livro dos Espíritos da Atualidade, na questão 621, ele pergunta: mas onde é que estão gravadas as leis divinas? E os nossos amigos responderam: na consciência. Caros irmãos, essa informação é tão peculiar e tão grandiosa, porque nós não teremos
condições de negar as informações recebidas, vividas e experimentadas, e assim as responsabilidades dos nossos atos se tornam muito maior porque eu tenho consciência daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou fazendo e daquilo que eu não estou fazendo. Porque a nossa consciência, ela é como se fosse um farol nos iluminando e nos elucidando dos atos e dos erros e dos acertos que vamos experimentando nessa vida. Porque todo ato errado, errôneo, com irresponsabilidade, a nossa consciência nos ilumina dizendo: não fizeste certo. Será que você não prejudicou alguém? Você gostaria que fizesse com você isso que você acabou de fazer? Esta consciência, que as leis divinas que estão na nossa consciência, impossibilita de esconder-se de nós mesmos. Porque tudo está sendo visualizado pela nossa consciência. Por isso, caros irmãos, a lei de consciência faz com que a gente tenha uma vigilância sobre os nossos pensamentos de vicissitudes e destrutivos. Porque a maior força que nos conduz e que nos rege são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos que nos ligam aos nossos amigos benfeitores, são os nossos pensamentos que nos ligam às nossas problemáticas, são os nossos problemas, os nossos pensamentos que vamos nos ligar aos espíritos luminosos ou destrutivos ou aos obsessores. São os nossos vícios que vão alimentar a nossa má tendência, como angariar espíritos trevosos que se afinam com essas vicissitudes que estamos criando ou vivenciando. É a consciência que vai nos dizer se estamos certo ou errado. E quando nós estamos vivenciando isso, somos responsáveis por isso. Muitas vezes reclamamos das coisas que estão acontecendo, ou muitas vezes temos a tendência em dizer que estamos sendo obsidiados, que estamos sendo atacados, que estamos sendo influídos, intuídos, mas somos nós que permitimos tudo isso, através dos nossos vícios, das nossas condutas e dos nossos pensamentos. Não é possível despejar as nossas irresponsabilidades sobre os outros. Somos responsáveis por tudo que pensamos e falamos e agimos. Tudo. Porque nós temos a compreensão do que é certo, o que é errado, através das nossas consciências. E o processo de vigiar os nossos pensamentos é porque existe um objetivo, que é crescer. Este é o grande objetivo, caros irmãos, é crescer. É crescer na tarefa de resgatar os nossos débitos, resgatar as nossas dívidas, e adiantar o nosso processo evolutivo. Deus é tão bom e misericordioso, que Ele nos oportuniza as reencarnações para que a gente possa lapidar as nossas dívidas pretéritas e cada reencarnação ir lapidando, acreditando na sua própria reforma interior. E muitas vezes, quando alcançamos e estamos indo nesses caminhos, nós já vamos lapidando esse diamante e nos fortalecendo nos nossos conhecimentos espirituais, psicológicos, intelectuais e morais. Porque nós viemos para este planeta para crescer e ser amado e amar. Principalmente amar. Porque o amar é que vai nos preparar para o retorno ao plano espiritual. Porque muitas vezes, como existe um objetivo e a gente não tem essa profundidade do que realmente estamos fazendo aqui, graças no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 do item número 11, o véu do esquecimento, é que faz essa oportunização de entendermos e esquecermos um pouco do passado e viver o hoje, o presente.
E esse presente é nos ofertado todos os dias oportunidades de crescer, de melhorar, de avançar, de se entender, de amar, perdoar. E tudo isso faz parte dos nossos objetivos, porque quando reencarnamos nós tínhamos um objetivo, e o objetivo é ser feliz, é crescer. E quando estamos aqui, então nós temos que ter essa consciência. A consciência que nós estamos neste planeta para crescer. Porque o importante é desenvolvermos e acreditarmos na nossa programação espiritual através do amor. Ir ao encontro das nossas aflições angustiantes, ir ao encontro dos nossos inimigos, ir ao encontro das nossas necessidades espirituais e psicológicas e principalmente as morais. Porque muitas vezes nós temos conversado sobre a reforma íntima, a conduta moral, e as pessoas fazem essa reflexão interior, fazendo essa viagem interior e indo compreender o seu interior. E quando faz essa viagem interior, visualiza situações que já conhece. Eu sou maledicente, eu sou sensualista, eu sou pão duro, eu sou raivoso. Eu tenho várias vicissitudes. Mas a reforma íntima não é adentrar dentro de si mesmo e ver aquilo que você já sabe. Se você já sabe de tudo isso, nós precisamos equilibrar com as nossas virtudes. Porque nós não vamos arrancar esta planta como se fosse uma planta, as nossas vicissitudes, e jogar fora. Ela está dentro de nós. Fomos nós que regamos e plantamos e deixamos ela crescer dentro de nós. Mas para que exista o equilíbrio entre as vicissitudes e as virtudes, quando nós olharmos para dentro de nós, nós precisamos visualizar as nossas virtudes. Como é que está a minha piedade? Como é que está a semente do perdão, da humildade, da caridade, da benevolência, do amor, da esperança, da benevolência pelos outros e por si mesmo? Muitas vezes as nossas vicissitudes estão tão fortalecidas que já são árvores, e as nossas virtudes ainda brotando sementes que ainda não se fortificaram. Para existir o equilíbrio das nossas virtudes e das nossas vicissitudes, a nossa reforma íntima é olhar as nossas virtudes. Precisamos regar, precisamos cuidar e amar das nossas virtudes para que elas cresçam, fortaleçam, e aí sim nós teremos o equilíbrio das vicissitudes com as virtudes. Porque muitas vezes as nossas vicissitudes estão tão fortes dentro de nós que nós não temos forças através das virtudes para impelir contra a nossa própria vicissitude. Por isso que muitas vezes temos a tendência a ir mais para as nossas vicissitudes do que para as nossas virtudes, porque as vicissitudes estão mais fortes dentro de nós do que as virtudes. Por isso precisamos alimentar, fortificar as nossas virtudes para quando retornarmos para casa, como tem no livro Missionário da Luz, de Chico Xavier e André Luiz, no capítulo 12, os completistas. Completistas são aqueles espíritos que retornam para casa, para o plano espiritual, completada a sua tarefa. Toda aquela organização do planejamento reencarnatório, ele consegue completar com louvor, com sacrifício e com amor esta tarefa. E muitas vezes alguns conseguem até sobressair a mais sobre esses completistas. Quando eu li essa parte do livro dos Missionários da Luz, a gente começa a refletir, e porque a gente pergunta, será que quando eu retornar eu vou ser um completista? E aí eu me perguntei a mim mesmo, mas você está fazendo alguma coisa para ser um completista? Porque desejar ser completista
É o desejo e a vontade de todos. Mas para ter vontade precisa esforço, trabalhar perante a si mesmo para que realize as tarefas que você mesmo, que eu mesmo, né, escolhi e eu preciso resgatar. E então fica como um auxílio a nós quando chegarmos no plano espiritual e eles digam: seja bem-vindo, completista. Porque isso já dá uma luz que, se nós formos completistas, com certeza já seremos recebidos já nos planos espirituais superiores. Quando nós somos completistas, ou estamos em fase de ser completistas, e a pergunta que eu mesmo fiz a mim mesmo: eu estou fazendo alguma coisa para ser um completista? Eu fiz uma análise e eu precisava de uma referência para me basear como fazer, como agir e como vivenciar esta questão. E aí eu me lembrei do Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, do item 3, e do Livro dos Espíritos, na questão 919A, a mensagem de Santo Agostinho falando sobre o Homem de Bem. É um material riquíssimo, caros irmãos. É tão rico que nessa lista de atividades de como ser um homem de bem, faz com que a gente reflexione em alguns pontos. Claro, se a gente alcançar todos aqueles itens, com certeza seremos mais do que completistas, seremos os homens de bem. A nossa tarefa é sermos o homem de bem. Irmãos, é com grande louvor e com grande carinho que peço e ofereço esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, o Homem de Bem. Leiam, releiam e leiam novamente. Porque cada frase é um manancial de informações, de ferramentas de trabalho para ser utilizado em nós. É tantas informações trazidas pelos amigos benfeitores que com certeza angariamos a evolução moral e a evolução espiritual. O homem de bem é a nossa luz que guia através dos mundos superiores para que a gente possa caminhar através dessa compreensão, através desse discernimento, a chegada nos mundos espirituais do homem de bem. Porque a vivência na Terra, a vivência nos planos espirituais é tudo um aprendizado. Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, aonde, pela denominação de Kardec, é um mundo ainda da predominância do mal. Não equilíbrio ainda entre o bem e o mal, que é dos mundos de regeneração, aonde estamos nos encaminhando, pelo processo do próprio planeta evolutivo, encaminhando-se para o mundo de regeneração. Nós estávamos nos mundos primitivos, estamos passando pelo mundo de provas e expiações e visualizando ali na frente um mundo de regeneração, aonde, pela denominação de Kardec, o mundo de regeneração é o equilíbrio entre o bem e o mal. O mal ainda existe, mas existe um equilíbrio, que não há ainda no nosso planeta este equilíbrio. O mal ainda tem certa predominância sobre todos nós, porque basta visualizarmos e nos questionarmos. Quando chegarmos no final do dia, como Santo Agostinho nos faz essa proposta, pense em todas as ações que você fez. Todas as ações que você fez de bem, todas as ações que você não fez e todas as ações que você fez pelo mal. Porque todas as ações que você não fez também é considerado do mal, porque quando você não faz, o bem também não está sendo feito. Se não está sendo feito o bem, está sendo feito o mal. Então não existe a coluna do meio.
ou é o bem ou é o mal. Ou nós estamos fazendo o bem ou nós estamos fazendo o mal a nós mesmos e ao próximo e ao nosso planeta. Por isso, nessa divisão que estamos visualizando, o mundo de regeneração e o mundo de provas e expiações, nós vamos entender a morte. Porque o próprio processo da morte, essa cultura da morte, ainda não estamos entendendo bem ou compreendendo bem. Porque muitos espíritas ainda têm medo da morte, mas não da morte em si, mas como vai morrer, como vai passar para o plano espiritual, o que vai encontrar no plano espiritual. Porque toda a responsabilidade de conhecimento que adquirimos, nós já sabemos como vamos ser recepcionados no plano espiritual. É dos nossos atos, das nossas responsabilidades, dos nossos atos de amor ou de trevas que vai nos conduzir ao plano espiritual. Então, muitas vezes, o medo da morte não é a morte em si, mas o processo da morte. De doenças, de acidente, de morte natural e de outras várias, aonde vai se encontrar com a morte. Porque muitas vezes consciências debatendo-se sobre si mesmo sabem das irresponsabilidades que fizeram. Então é urgente que a gente faça essa reforma, que a gente modifique esses pensamentos, que a gente faça oportunizar este bem-estar consigo mesmo. E a pandemia, essa quarentena, nos está nos oferecendo todas as ferramentas para que a gente possa visualizar essas situações. Porque a pandemia, ela não é obra do acaso, ela é obra divina. Ela vem dos mundos espirituais superiores com um projeto de organização que nossa inteligência não consegue captar a profundidade desse processo. Então, muitas vezes estamos acusando e não entendendo. Mas tudo, meus irmãos, tudo está dentro dessa organização. É o Pai nos oportunizando conhecer-se. Faça essa compreensão de si mesmo, porque logo ali, mais tarde chegará o amanhecer da imortalidade, aonde nós vamos entender que o processo de reencarnar é tão natural como desencarnar, porque só fica o corpo físico e a vida continua no plano espiritual. Nós teremos sabedoria, compreensão, discernimento sobre todas essas vivências. Teremos a luz sobre as nossas mensagens que estamos recebendo do plano espiritual, nos auxiliando com informações do que está acontecendo, do que acontecerá e do que aconteceu. Irmãos, vamos aproveitar a vida. Viva hoje. Viva muito. Viva para ser feliz. Viva para amar e não ser amado. Ame. Ame ao próximo, ame a si mesmo, ame os seus inimigos. Porque quem ama é o primeiro a se alimentar-se dessa energia maravilhosa que é o amor. Porque o amor enriquece os nossos corações, ilumina os nossos pensamentos. E quando nós estamos amando, todas as dificuldades que nós vamos passar, porque nós não somos exceções, e não passar por elas, mas visualizaremos as nossas dificuldades com mais ternura, com mais brandura, com mais empatia, com mais discernimento sobre todas as situações que estamos vivendo. As doenças, as mortes, os infortúnios financeiros, as problemáticas psicológicas, a problemática espiritual, mas tudo isso vamos passar. Tudo isso vai passar. Parece, no momento de hoje, um pouco nebuloso, mas como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança. Vamos enfrentar
essa quarentena, essa pandemia, para exercitar as nossas compreensões. Todos nós, amigos espíritas, simpatizantes do movimento espírita, da doutrina espírita, todos são convidados a refletir que a morte é um fato natural. E a vida, ela tem que ser vivida. E a verdadeira vida é no mundo espiritual. Mas para que a gente possa viver a verdadeira vida no plano espiritual, temos que estar equilibrados conosco mesmo. Esses momentos que vamos encerrando a nossa exposição, trazendo muita luz e muita paz. Fico honrado pelo convite que recebemos da Casa Espírita, do Centro Espírita Estrela da Seara, que algo temos em comum, porque, como eu me chamo Régis Pacheco, e a rua onde se encontra o Centro Espírita também é Rua Régis Pacheco. E como eu fiz um estudo, tem até uma placa em Salvador com a Rua Régis Pacheco. Se eu não me engano, foi um deputado, governador da Bahia. Então, caros irmãos, já somos irmãos, porque possuímos algo já em comum, o meu nome com o endereço de vocês. Já estamos unidos, porque Salvador fica no meu coração, principalmente pela Mansão do Caminho e pelo querido amigo Divaldo Franco. A ligação e a extensão de distância, neste momento, acaba, porque as plataformas digitais nos oportunizam estarmos agora, eu na minha casa em Canoas e vocês no Salvador, conversando, ouvindo algumas palavras sobre a doutrina espírita. E assim, caros irmãos, já estamos unidos, já estamos pertos, porque essas plataformas permitiram estarmos juntos. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos de caminhada, com a sua individualidade, com a sua esperança, com a sua vivência, com a sua própria luz. Que a sua própria luz possa iluminar ao próximo, e o próximo possa iluminar a sua comunidade. Que a comunidade possa iluminar o seu estado, e o seu estado, o mundo. Nós moramos todos no mesmo planeta, na mesma casa, caros irmãos. É com uma grande alegria, com muita paz e com muita luz, rogamos ao Mestre Jesus que ilumine a todos nós, para que possamos passar por essa pandemia. E se for da vontade do Pai, com certeza, um dia estarei aí pessoalmente para abraçá-los, conviver, ouvi-los e trocar informações para que a gente possa crescer e aprender com as nossas vivências. Muita luz, muita paz em seus corações, hoje e sempre.